que você possa sentir em casa, que você possa sentir na companhia do Senhor, amém? Que não seja apenas um encontro social, mas um culto de transformação. Esse é meu maior desejo, eu creio que também seja o do Senhor, amém? O Senhor quer ver vidas transformadas e que isso comece por mim e comece por você. Abra a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel e vamos meditar um pouco nessa história. O que iremos falar aqui tem como essência 3 personagens. O primeiro personagem chama-se eu, ou no caso também você. O segundo personagem chama-se igreja, ou liderança. E o terceiro personagem se chama Deus. Vamos entender aonde cada personagem se encaixa nessa história e o que podemos aprender como lição e como meio também de permitir que o Senhor nos transforme. Todos encontraram? Primeiro livro de Samuel, verso 1, 2 e 3. Capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, verso 1 a 3. Houve um homem de Ramatai-Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, eframita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Feche teus olhos. Pai, como o Senhor fizeste diante daquela imensa multidão, que mais uma vez o milagre da multiplicação aconteça, porque uma só é a palavra e várias são as necessidades, muitas são as carências, muitos são os tipos de fome, mas que através da tua palavra multiplicada, cada um saia daqui alimentado, tenha a vida espiritual nutrida, e possa compreender o propósito e o teu querer para cada um de nós. Dá-nos a tua graça e a compreensão da tua verdade, pelo divino Espírito Santo, e em nome de Jesus eu oro. Amém. Essa é uma história que certamente você já ouviu, até as crianças. Cadê as crianças aqui? Eu quero fazer Cadê as crianças aqui? Você pai, você mãe, vai ajudar a criança em um desafio, ok? Toda vez, olha aqui as crianças, toda vez que eu falar Samuel, você vai contar, ok? No final, eu vou ver quem contou certinho quantas vezes eu falei Samuel. Tranquilo? Então, crianças, prestem atenção. No final, cadê Lau? Está ali. E a Gisele e cadê lá eu sempre esqueço o nome dela, a Raquel, cadê a Raquel? Essas 3 têm a responsabilidade de dar um presentinho, um brinde para as crianças que acertarem, ok? Então tem uma resposta para lá, para a Gisele e para a Raquel. Então pai, ajude as crianças. 1 Samuel capítulo 1, de 1 a 3, nós lemos, e nesses primeiros versos, já vemos muito claro aqui, os 3 personagens. Ana, não tinha filho, Penina tinha. O primeiro ensinamento que nós vemos aqui é que quem induzia a família no estilo de adoração era o pai. Eucana subia ano a ano para adorar ao Senhor em Siló.
Eucana que assumia essa responsabilidade de conduzir a família espiritualmente. Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, eu fiquei pensando, se você fizer um panorama da igreja, você vai ver que em torno de 70% são mulheres. Se você fizer um filtro maior, você vai ver que tem muitas mulheres que estão aqui, dos quais os maridos não estão. É muito difícil você ver o marido aqui e a esposa não, é mais fácil você ver a esposa e o marido não. O que era até então responsabilidade do homem, parece que as mulheres, vendo a brecha, assumiram isso. Vemos muito mais mulheres orando do que os homens orando. Vemos muito mais as mulheres se preocupando com o culto familiar do que os homens se preocupando. Parece que o que Deus colocou sobre os homens, as mulheres viu que os homens não foram tão responsáveis. A primeira lição que esses primeiros versos nos indicam é que, ei homem, pai, marido, não aqui desqualificando a função da mulher, não é isso, mas sobre nós está a responsabilidade de conduzir o lado espiritual de casa. Sabe, quando os filhos veem os pais orando, e principalmente o pai orando, o senso da presença de Deus é mais forte, mas muitas vezes negligenciamos isso. Submetemos essa educação à igreja, submetemos essa educação a algum vídeo do YouTube, algum DVD produzido pela Novo Tempo, e nos esquecemos que isso parte de nós. Havia um conflito na família de Eucana. Eucana amava quem? Amava quem? Devia amar as duas, né? Mas uma ele amava mais, qual era? E Ana tinha filho? Olha o conflito. Certos conflitos a gente não consegue resolver do modo humano, precisamos de Deus. Certas coisas Deus nos dá sabedoria e discernimento para resolver, mas outras não, somente por intermédio divino. E Eucana tinha um problema, qual era o problema? Penina, da qual ele não amava tanto ou mais que Ana, tinha filhos. Já Ana não tinha, e ter filho naquele contexto é diferente de hoje. Brasília, eu estava vendo umas pesquisas aí, é a região de Brasília onde há uma maior concentração de famílias de uma pessoa só. Ou seja, muitas residências em Brasília só vive uma pessoa. Teve até um caso, não vou me recordar o ano, em que uma senhora morreu no apartamento dela e só foram descobrir tempos depois, porque o cheiro começou a percorrer todo o andar. Você conhece teu vizinho? Quem mora em apartamento? Eu não conheço. É muito difícil. Sabe, Eucana olhava para Penina e via Penina dando a ele uma descendência, uma história iria continuar através de Penina, mas ele queria que continuasse através de quem? De Ana. Buscar a Deus era o interesse dele não apenas em coisas necessárias, mas em coisas fundamentais, coisas que realmente levariam toda uma eternidade para talvez ser explicado. Certas coisas não iremos ter respostas aqui, e sim somente no céu. Mas era ele que conduzia. Pai, marido, nós devemos conduzir. Aí vem um outro ponto. Para até encurtar a história, subiam os três e depois subiam também alguns filhos, e chegou um certo dia em que Ana, já decepcionada, porque todo o trajeto que eles faziam todo ano, Penina talvez tirava sarro. E aqui, se é uma coisa boa que mulher sabe fazer, é tirar sarro. Mulher tira sarro. Quando a mulher namora um rapaz bonitinho, ela tira sarro de quem não namora um rapaz bonitinho. Quando a mulher alcança uma coisa, ela sabe. Algumas mulheres, não vou generalizar, mas algumas mulheres se vestem por causa de outras, não até por causa do marido. Algumas mulheres têm algo por causa de outras, não porque se faz necessário. Então, esse jeitinho de dar, né, um cutucãozinho, ei, eu tenho, você não, é muito particular das mulheres, não que os homens não tenham, também tem homens muito afeminados nesse ponto, mas Ana subia e Penina começou agora a subir com algumas crianças, e Ana frustrada porque não tinha, chegou a um certo ponto que ela falou, calma aí, e aí ela se retirou e foi orar. Ana fez uma oração tão forte, clamou, mas tão profundo, que Eli,
olhou aquilo e falou: aquela mulher está embriagada, não é possível. Ela está falando o quê? Coisa com coisa, ele não entendia. Mas ela estava orando e falando, e quem aqui já orou em tom audível sabe a diferença do que é você orar apenas meditando. É totalmente diferente. Quando você ora meditando, parece que as suas palavras são mais robustas, você começa até a falar inglês nas orações. Agora, quando você fala audível, algumas palavras se enroscam, você não consegue ter aquela fluidez no raciocínio, porque quando você está falando, você põe para fora o que você já internalizou, o que você já se alimentou. Quando você pensa, você pode pronunciar o que você um dia pensa em se alimentar, por isso que é diferente. Quando Ana estava orando, clamando a Deus, ela estava pondo para fora tudo que estava dentro dela. E aí Eli meio que estranhou, e nós sabemos a história. Eli falou que ela estava bêbada, falou que ela não estava, e aí, beleza, Ana, que o Senhor cumpra na tua vida o que você agora orou. Voltaram para casa, sabemos a história, Ana ficou grávida. E aí vem a difícil missão. Qual é a difícil missão? Qual foi o teor, a essência da oração de Ana? Senhor, se tu me der, eu te devolvo. Se tu me der, eu te devolvo. Esse é um ponto muito complicado, porque muitas vezes a gente vem para a igreja com uma necessidade ardente. Oramos, clamamos, choramos, alcançamos a graça, mas não devolvemos. É muito fácil você vir para cá para ser abençoado e ser abençoado. Difícil é depois de ser abençoado você devolver a bênção a Deus. Quem aqui é pai, quem aqui é mãe sabe da dificuldade que é você ficar longe do filho. Agora eu vou até piorar a situação. Da dificuldade que é você submeter a educação do teu filho a alguém que para você já não tem mais moral. Ainda continuando no personagem eu e você, será que eu confiaria na liderança tendo Eli como o sumo sacerdote e Ofni e Finés como sacerdote? Será que eu, tendo agora alcançado a bênção, o meu tão sonhado filho, será que eu devolveria para o Senhor para que fosse educado não pelo pai e pela mãe que temiam a Deus, mas por uma família que desprezava o Senhor? Sabe, os nossos filhos vão acreditar na igreja tanto quanto eu e você acredita. Muitos pais não confiam mais na igreja e querem que na adolescência o filho continue vindo, mas não vai vir. Quando eu digo confiar na igreja, não digo apenas crer no que a igreja crê, mas participar do que ela promove. Pessoas só vêm para a igreja no sábado, isso não é acreditar na igreja. Acreditar na igreja é participar de tudo que ela promove. Abrindo um parênteses aqui, eu sou de São Paulo, lá tem uma família que a mãe era muito protetora. Aí tinha os acampamentos, inclusive nós somos em um, continue orando pelos desbravadores. E a mãe não deixava o filho ir acampar. Não, porque eram várias preocupações, e não, porque sabe, papá, chegou na adolescência. E quem tem filho adolescente sabe que o pai já não consegue segurar tanto. Hoje, os 2 filhos dela não estão na igreja. Lógico, o que eu estou dizendo aqui não é uma regra que vai acontecer com todos, mas a probabilidade disso acontecer é muito forte. Sabe, tem pais que não confiam na igreja. Por quê? Porque olham para a igreja e vê apenas a liderança. Se Eucana e Ana estivessem vendo apenas Eli, certamente não colocaria o filho lá. Mas a confiança de Ana, a confiança de Eucana estava naquele que dirige todas as coisas. O sacerdócio não foi estabelecido por Moisés, não foi passado por Arão. O sacerdócio foi estabelecido por Deus. Deus criou tudo. Então eu estou colocando não na mão de Eli, mas sim na mão do Senhor. Sabe, esse é o primeiro ponto que eu e você precisamos entender. Embora talvez a gestão do momento, talvez a liderança mundial, ou quer seja o que for, não esteja como você acha que deveria estar, não seja isso a pedra que te impeça
de ter uma experiência maior e mais íntima com Deus. Que não seja isso a tua ausência nos cultos da igreja, até porque liderança vem, liderança vai, mas o Senhor permanece para sempre. Esse princípio era muito claro na mente de Ana. Mas aí vem aquela lei, cadê os psicólogos aqui? Se eu errar, vocês vão falar. Tem aquela lei de que alguns que seguem aquela teoria do que o ambiente te molda, né? O ambiente te transforma à medida que você passa a ser como aqueles que te circulam. Imagina só, Ana leva agora o filho e a palavra fala que depois que ele fosse desmamado, ok? Então desmamou Samuel, agora eu vou levar, e a Bíblia fala que ela levou. Olha quem agora passou a ser os irmãos de Samuel: Ofni e Finéias. O capítulo 2, no verso 12, tem uma versão que eu acho muito boa, que diz assim, ó: Ofni e Finéias não conheciam a Deus. Esse é um ponto muito interessante, porque eles eram a liderança, e nem pelo fato de sermos líderes, isso quer dizer que conhecemos a Deus. Existem muitos líderes que de fato não conhecem a Deus, porque conhecer a Deus envolve relacionamento, não posição. Conhecer a Deus envolve tempo, não ritual. Por isso que Ofni e Finéias não conheciam a Deus, porque eles só praticavam rituais, não se relacionavam com o Senhor. E lá estava quem? O pequeno Samuel. Quem aqui tem irmãos muito pequenos, sabe que a influência que o mais velho exerce sobre ele é muito forte. A minha filha pequena, a diferença de 3 anos entre uma e outra, e eu vejo nitidamente isso. A posição que uma toma banho, a outra nem toma. É claro, a Bia que uma faz, a outra faz, igualzinho. Agora imagine alguém que já está numa idade já jovem, recebe agora um garoto para viver junto, e esse garoto tinha como um objetivo na vida aprender com Eli, Ofni e Finéias o que era temer a Deus. Será que eu e você, nesse contexto, subteríamos a educação dos nossos filhos a essa liderança? Creio que não. Creio que não. Porque em nossa cultura nós entendemos que o que está à frente representa Deus. E de fato é isso. Mas nem sempre o que está à frente representa Deus. Isso também é uma verdade. Muitas vezes substituímos a imagem de Deus pela imagem do homem. E quando o homem não soa para nós de um modo muito confortável, é como se também estivéssemos tendo uma imagem de um Deus que a gente não quer. Por isso que cresce o número de ateísmo, mas não cresce por negar Deus, mas sim por negar aquele que eu e você apresentamos, que nem sempre é o Deus que a Bíblia apresenta. Sabe, alguns vieram de uma educação, de uma família da qual o pai bebia, da qual a mãe levava uma vida talvez não das melhores, talvez o teu contexto familiar seja muito ruim. E essa história, ela mostra que nem sempre o fato de você estar em um ambiente desfavorável fará você ser uma pessoa ruim. Samuel crescia em um ambiente do qual o Senhor já não mais falava. A Bíblia vai dizer que naquela época o Senhor já não mais falava, já não se ouvia falar que Ele falou com alguém em visões, em sonhos, mesmo tendo um sacerdote, mesmo tendo os rituais, o Senhor estava em silêncio. E sempre quando o Senhor está em silêncio, o povo sofre. Sabe por que sofre? Porque não conseguimos nos dirigir sozinhos. Não conseguimos guiar a nossa vida. Não conseguimos discernir entre o bem e o mal.
E muitas vezes o silêncio não é porque Deus está se esquivando de falar algo, é porque não estamos querendo ouvir a Deus. Deus constantemente fala, mas nem sempre acontece conosco o fato de ouvirmos o que Ele quer dizer. O Senhor queria falar e para mim Ele falava de diversas formas, porém já não mais queria ser ouvido pelas pessoas. Segundo personagem, puxando para a igreja, Ofni e Finéias. A Bíblia vai falar que quando alguém vinha adorar a Deus, ele vinha com um garfo. E enquanto estava ali, porque nos rituais, se você não compreende bem, quando vai ler lá em Levíticos, como funcionava todas as coisas, Êxodo vai dizer um pouquinho como que era o ritual. Então, quando chegava para adorar a Deus, matava o animalzinho, e aí tinha uma parte que era dedicada ao sacerdócio, uma parte à família, uma parte jogava fora, e nessa parte, quando estava ainda cozindo, ou estava ainda assando o animal, vinha Ofni e Finéias, e já pegava. E a Bíblia vai além, ela fala que Ofni e Finéias também se relacionavam, e aí pai e mãe, você me entende bem, com aquelas mulheres que adoravam o Senhor. Olha só a educação que Samuel estava tendo. Olha só a liderança da qual ele estava agora olhando e tentando enxergar como é que Deus compreendia aquelas coisas. Ofni e Finéias não conheciam a Deus. Quando eu leio isso, parte meu coração, porque é a liderança. E sabe, o povo de Israel já também não mais conhecia a Deus. E eu e você, líderes, quer seja na igreja, quer seja na empresa, lembre-se, os nossos liderados, aqueles que estão abaixo da nossa guarda, jamais serão maiores do que nós. A postura que eu demonstro, quer seja na igreja, quer seja na empresa, serve como exemplo para eles, se um dia chegar em nossa posição, ou até maior do que nós, como deve se comportar. Mas muitas vezes negligenciamos, porque apenas pelo meu eu. Quando a gestão é baseada no eu, Deus perde o lugar. A Bíblia vai dizer que as pessoas questionavam, mas espera aí, eu tenho que cozer o animal, tenho que fazer isso e depois separar a tua parte. Ele fala assim, quer que eu pegue agora ou pegue na força? Sabe, olha só o contexto do qual Samuel estava presente. Mas o que levou Ana, o que levou Eucana a colocar Samuel nesse contexto foi o quê? Foi o quê? Que quem dirige é Deus e não o homem. Quem dirige a igreja é Deus e não o homem. Quem dirige a igreja é Deus e não o homem. Eu estou repetindo de propósito, tá? Porque é na repetição que a gente aprende. Quem dirige é Deus e não o homem. Mas eu e você precisamos confiar. E a confiança muitas vezes vai vir em momentos dos quais a gente olha e não vê, não enxerga exemplos bons. Mas precisamos confiar. A igreja vai fazer tal coisa, esteja presente. Esteja presente. Esse hábito de estar confiando de que Deus dirige as coisas vai ser passado de pai para filho, de filho para neto e assim vai. Mas quando começarmos a falar, não, tal momento não é tão necessário, vamos chegar um pouquinho mais tarde, seu filho aprende. Para que separar os dízimos e as ofertas? Não, quando sobrar a gente dá, seu filho aprende. E aí vai chegar uma hora na adolescência, que é a parte mais conflitante, da onde agora ele está começando a enxergar o mundo com os próprios olhos, não apenas com os olhos dos pais. Ele fala, calma aí, isso é questionável. E aí sabe o que você vai fazer, pai? Sabe o que você vai fazer, mãe? Vai pedir oração na igreja. Mas você não confia na igreja.
Então, mesmo que você peça, é apenas um ritual e não uma adoração. A igreja vai orar e não vai resolver às vezes. O teu filho, a tua filha vai sair da igreja. Ou se mantiver na igreja, vai vivendo na igreja, vai ter hábitos dos quais, como igreja, a gente não aconselha. Isso vai te frustrar. Até chegar a um ponto do qual a família toda já vai estar fora dos caminhos do Senhor. Tudo isso por questão de confiança. Confiança não se dá em cumprir etapas, mas sim em relacionamento. É relacionamento que gera confiança. E relacionamento não é coisa de meia hora. É de uma vida. Samuel crescia em um contexto do qual o Senhor já não falava mais. E de repente, avançando na história, chega o momento em que Samuel começou a ver de Eli alguns exemplos, algumas maneiras de como adorar a Deus, como conduzir. Então ele era o pequeno aprendiz. Eli via em Samuel os filhos dos quais ele queria, mas não tinha condições de ter. A mão frouxa na liderança permitiu que os filhos de Eli fossem o que foi. E eu quero abrir um parêntese, vou dizer o que eu penso. A Bíblia não fala quem era ou se estava viva a esposa de Eli. E assim como disse a princípio que a responsabilidade de conduzir a família, Deus colocou, conduzir eu falo na questão espiritual, colocou sobre o homem, há também uma certa demanda um pouco maior da educação dos filhos sobre a mãe. Eu não sei se ela estava viva ou se já havia morrido. Mas esta ausência do nome da mãe, do exemplo da mãe, pode ser também um indício do porquê que as crianças cresceram assim. Sabe, mãe, e você, mulher, que sonha em ser mãe, há uma responsabilidade muito grande sobre você na educação dos filhos. Quando eu casei, eu tinha um sonho um pouco antigo. Vou dizer por que é antigo. Porque para mim a esposa não podia mais trabalhar. Não que eu tenha muito dinheiro, mas para mim tinha que ser assim. Porque educação, a mãe com os filhos, ela aprende e também ensina. E Deus permitiu, por algumas circunstâncias desfavoráveis. Minha filha mais velha nasceu de 6 meses. E aí, na época, eu trabalhava home office. Então, eu cuidei. Minha esposa trabalhava para o NASP, trabalhava fora. E aí, fui fazer teologia. Nessa que eu fui, então, eu tinha que estudar. Aí, eu comecei a trabalhar na faculdade. Então, alguém tinha que ficar em casa. Não tinha como ela sair. Então ela ficou. Minha filha mais velha tem 6 anos. Então, durante todo esse tempo, Deus permitiu que minha esposa ficasse em casa. Minha esposa aprendeu e minha esposa ensinou. Vocês olham minhas filhas e é normal criança ser bagunceira. Mas quem aqui já foi professora dela na escolinha, sabe como que ela se comporta. A educação não pode ser terceirizada. Você entende? Quando você está perto das pessoas, você começa a sentir certas necessidades de ter uma habilidade maior em um quesito, ter em outra, porque você sabe que a pessoa vai herdar algumas coisinhas e sempre vai herdar, irmãos, coisas boas e ruins. Isso é fato. Mas se você começar a enxergar no princípio da raiz, esses elementos negativos você vai conseguir podar. Mas muitas vezes a gente delega a educação à igreja. A Bíblia fala que todo ano Ana subia. Todo ano. A preocupação dela, da educação dela, não estava sob a guarda de Eli. Estava em Deus e estava nela. Eu fico imaginando Ana chegando e toda mãe, quem aqui já ficou em internato sabe que quando chega em casa ou quando a mãe vai visitar, vem uma lista imensa, né? Filho, você fez isso? Você está fazendo aquilo?
Chegou uma hora que a criança por automático, sim, 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 sim. Preocupação. E Samuel cresceu. E aí chegou um ponto em que a voz do Senhor então foi ouvida. A voz do Senhor foi ouvida. Aonde? Aonde foi ouvida essa voz? Esse é um ponto muito interessante. Aonde foi ouvida essa voz? No quarto do Samuel. Crianças, estão pegando aí, né? No quarto de quem? Olha que interessante, meus amados. Quando Deus falou para Moisés, Moisés, construa um santuário, porque eu quero habitar no meio do povo, e aí construiu o santuário, fizeram a arca, todo aquele ritual. Deus falava com o povo somente dentro da onde? Não tinha-se evidência de Deus estar falando com alguém fora do santuário. Mas de repente Deus quebra um padrão e fala com alguém no quarto. E esse alguém não é da linhagem sacerdotal, é uma criança. Acho que você entendeu. Deus não precisa da igreja para falar com você. Ele usa a igreja, mas não é só aqui que ele fala. Quarto é lugar de intimidade. Quem for à tua casa, você não deixa qualquer pessoa entrar no quarto. Pode ser uma zona no teu quarto, mas é a tua intimidade. Para um amigo, uma amiga entrar no teu quarto é porque realmente ela é íntima. Pode ser uma casinha que você tenha cozinha e quarto. No quarto não entra qualquer um, porque é lugar de intimidade. Deus quer ter conosco intimidade. E intimidade nunca se dá no plural, e sim no singular. Intimidade sou eu e Deus, Deus e eu, não nós e Ele. Podemos estar em grupo, mas ainda não estarmos adorando, porque a adoração vem da intimidade. E Deus falou no quarto de Samuel. Como é que foi? E tem até aquela voz grossa, né? Para ensinar as crianças. Samuel, Samuel. E aí Samuel, ouvindo aquilo, quem está me chamando? Quem está me chamando? Porque na mente de Samuel, a voz que ele ouvia como uma voz de alguém que tem autoridade era quem? Eli. Então Samuel saiu do quarto e foi aonde? Ao quarto de Eli. Me chamou? Não, volta a dormir, moleque. E aí vai. Pela terceira vez ele vai e aí cai a ficha em Eli. Sabe, eu quero abrir aqui um parênteses nesse ponto. Eli era sumo sacerdote e tinha a função de transmitir ao povo a palavra de Deus. E de repente ele percebe que Deus está falando agora através de uma outra pessoa. Muitos líderes têm uma certa vaidade com a posição e não enxergam ou não permitem que novas gerações também sejam porta-vozes de Deus. É como se para ser um líder você precisa cumprir algumas etapas, senão você não pode, jovem, liderar, você não pode aquilo, como se a experiência fosse um quesito para sermos usados, e nem sempre é isso. Sabe, como jovem, muitas vezes as pessoas acham e olham para mim e falam, você não é pastor. E eu quero abrir um parênteses quanto a isso. Como é que funciona o pastoreio na igreja? Existem os pastores, aqui está a esposa do meu presidente. Se eu estiver falando errado, segunda-feira eu passo no RH. Quando alguém se forma em teologia na nossa igreja, ele vai para o período que a gente chama de período de experiência. Então ele passa tendo a experiência. Qual a experiência que ele tem com os irmãos? Isso é o período que a igreja olha e vê se tem aptidão para a coisa. Ou seja, ele foi bom nos estudos, passou a ter... Agora vamos na prática. E aí vai vendo, os irmãos fazem um relatório sobre a postura dele, em vários quesitos. Passou isso, aí vem o quê? A ordenação.
aí a igreja fala que ele é apto para conduzir a igreja sozinho. Não precisa mais de avaliações, embora é necessário, vocês fazem todo ano, mas ele é apto. Foi provado e viu que ele é apto. Eu não sou ordenado. Eu estou na fase de análise. Me formei o ano passado. Porém, eu não estou na igreja. A minha função é técnica. Eu trabalho em um setor do qual nem sempre existem pastores com habilidade para aquilo. Eu trabalho na área de comunicação, na área do marketing. Então, talvez para alguns, olhem para mim e falem assim, esse aí não é pastor. Fiquem tranquilos, irmãos. Pode me chamar só de João. Até porque o chamado que está sobre mim está além da função que eu exerço. Você entende? O chamado que está sobre você está além da função que você exerce. Eu não me sinto rebaixado quando sou chamado de João, e nem me sinto exaltado como sou chamado de pastor. Porque além de uma função, além de um título, eu carrego comigo um propósito. A função dali de ouvir a Deus e passar era de Eli, mas Deus começou a falar por intermédio de um menino. E Eli falou o que para Samuel? Samuel, volte para o teu quarto, e quando você ouvir, fale o quê? Esse é um ponto complicado, sabe qual é? Ouve só. Quando um pregador, um pastor, qualquer pessoa que seja, fala assim, irmãos, vamos fazer isso, porque se fizer isso, você vai conseguir e tal, tem que se entregar a Deus, cumprir, papapá. Aí você fala assim, vai dar certo. Só que quando a palavra de Deus é lida, a ordem de Deus é explanada, você tem duas, sempre teremos, né? Mas duas opções muito claras. Qual é? Ficar onde está e ainda continuar ouvindo a Deus por outro, ou sair de onde está e ir para nunca mais ser o que você até então está sendo. Voltar para o quarto era uma evidência de que Samuel jamais seria apenas o pequeno Samuel. Voltar para o quarto era uma evidência de que se ele lá estivesse, ele iria ser outra pessoa. Voltar para o quarto era assumir uma responsabilidade de ser agora o porta-voz de Deus, era receber a responsabilidade de comunicar a vontade de Deus às pessoas, e nem sempre queremos isso, porque é cômodo ouvir Deus falar pelos outros, difícil é Deus falar por nós, porque envolve exemplo. Samuel volta para o quarto, e aí aqui está a porta, e cá entre nós, se você soubesse, ao chegar na tua casa, que Deus está sentado lá, na cadeira, te esperando, qual seria a sua atitude? O que você pensaria? Sabe, seria um momento de muita reflexão. Lá atrás ficou quem? Eli. Aqui à frente quem está? E eu estou aqui, entre Eli e entre Deus. Se eu deixar a porta fechada, eu vou continuar sendo o menino Samuel. Minha mãe vai vir todo ano aqui, Eli vai me ensinar. Agora, se eu abrir a porta, vai ser diferente. Muitos têm medo de abrir a porta. Muitos têm medo de ir estar na presença de Deus. Samuel abriu e entrou. Samuel passou a madrugada inteira conversando com Deus. O Deus que não falava, o Deus que não saía do santuário, passou uma noite inteira falando com um menino.
E aqui eu estendo falando com uma menina, falando comigo, falando com você. Deus não está preso em padrões, Deus não está limitado a paradigmas, Deus é Deus, e isso faz com que Ele age da maneira que Ele bem entender. E pela manhã o inverso acontece. Se até então Samuel ia a Eli para saber a vontade de Deus, pela manhã Eli vai até Samuel para saber o que Deus queria. Deus escolhe quem Ele quer, quando quer e da maneira que quer. Israel foi para a guerra, morreu Ofni e Finéias, a arca foi tomada, chega a notícia para Eli, Eli vê que Israel está num caos, cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Samuel não era da linhagem sacerdotal. Caiu Ofni e Finéias, caiu Eli, caiu em Samuel a autoridade de Deus. Você não precisa ser ancião, você não precisa ser pastor, você não precisa ser líder de igreja. O Senhor quer derramar sobre mim e sobre você o poder. Ele quer derramar sobre mim e sobre você a autoridade de conduzir pessoas, de falar por intermédio da palavra o que Deus quer que seja dito. Não devemos depender de um ou de outro, devemos confiar na igreja, porque quem guia a igreja é Deus, mas isso não pode nos excluir de termos uma intimidade. Deus quer te chamar, Deus está me chamando para sairmos da zona de conforto, de alguém que apenas ouve, para alguém que vê, fala e sente. Deus está me chamando e está te chamando para conduzir esta nação rumo à presença dEle. Sabe, está nascendo uma nova geração de pessoas das quais temem a Deus, que não esperam as responsabilidades, que não esperam o outro dizer, é Ele que vai. Através da intimidade com Deus, ele busca saber a vontade de Deus, ele não espera do outro, ele vai ao encontro. Deus está nos chamando para termos um relacionamento com Ele mais íntimo, lá no secreto do nosso quarto, da nossa casa, do nosso emprego, do nosso carro, caminhando na rua. Deus quer falar comigo e com você diretamente. Quantos nessa manhã querem destravar as portas para adentrar um ambiente de maior intimidade com o Senhor? Há alguém aqui essa manhã? Glória a Deus. Mas Samuel, quando disse isso, ele não ficou no lugar. Sabe, pode parecer besteira, mas aqui eu quero que você, através do levantar, você tome a mesma atitude que Samuel tomou. Ao levantar, não serei mais quem eu era antes. Agora eu tenho a certeza, porque todas as pessoas que se encontraram com Deus saíram de lá diferentes. E se você tiver um encontro com Deus essa manhã, você vai sair diferente. Entrou o pecador, sai perdoado. Entrou o servo, sai líder. Mas não para te exaltar, mas para fazer a voz de Deus ser ouvida. Quantos aqui, nesta manhã, querem deixar a posição que estão, para falar assim, Senhor, eu quero ser essa nova geração, eu quero estar à frente, não para que o eu cresça, mas para que o Senhor cresça. Se Deus não fala através de ninguém, vai falar através de mim. Se o povo não ouve os líderes, vai ouvir, porque eu sou agora um instrumento de Deus. Há alguém aqui? Gostaria que viesse aqui, até aqui à frente. Eu quero orar com você, até porque eu também preciso, eu também desejo, eu também quero ser esse porta-voz. Devemos ter mais Samuels na igreja, mas antes de ter Samuel, precisamos ter Ana, precisamos ter Eucana, pessoas que confiam, pessoas que acreditam, não na igreja, mas na direção daquele que fundou a igreja. Por isso, meus amados, ao vir aqui à frente,
tenha em mente que você está confiando naquele que tudo dirige. Você está confiando em que algo novo está para acontecer, e vai acontecer através de mim e de você. Pessoas lá fora, assim como foi com Eli, vão te abordar e falar assim: o que foi? Por que está diferente? Você está mais sorridente, está mais alegre, você está mais em paz? Me conta sobre esse Deus. E você vai falar, mas você só vai falar depois que passar um tempo se relacionando com Deus. Deus nos chama para termos intimidade com Ele, na madrugada, durante o dia, na hora do trabalho, à noite, não importa onde e como, Deus te chama para ter essa intimidade. Sabe, Samuel teve um momento na história da qual nenhum outro personagem teve. Samuel fez um meio de campo entre uma gestão ruim e aquele que viera a ser o rei, o maior rei que Israel já teve, Davi. Samuel viu Deus deixando de falar e viu Deus falando. O meu maior desejo é que essa igreja viva a mesma experiência que Samuel viveu. Não espere títulos para ser. Se você entende o porquê que Deus te chamou, carregue isso no teu coração. Pessoas lá fora precisam de você. Samuel vai ver a glória de Deus. E aquele que ele teve um dia, uma madrugada inteira conversando, ele vai ter uma eternidade toda.